luto é uma fase que todos nós vamos ter que passar. Seja perdendo um emprego, terminando um relacionamento, ou perdendo alguém muito importante pra gente. Independente de como for, o luto tá presente na vida das pessoas sempre. E o luto não tá limitado só à tristeza. Ele tem vários sentimentos interligados e difíceis de se colocar em ordem. E pra superar essa onda, ou melhor, tsunami, precisamos aceitar cada uma das suas fases. Só que é fácil falar, né? Difícil é fazer. Felizmente, temos diversas obras de todos os tipos que nos ensinam e nos ajudam a aprender lições de vida de uma forma mais fácil de entender. E hoje eu vou comentar sobre um filme que relata com muita maestria sobre as fases do luto, amor e sobre seguir em frente. Hoje vamos falar de O Caminho da Lua. Se você já assistiu esse filme, já deixa seu likezinho porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A Caminho da Lua se tornou um dos meus filmes de animação preferido, junto com Como Treinar o Seu Dragão. Inclusive, gostariam de uma trilogia de vídeos sobre como treinar o seu dragão aqui no canal? Deixe aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Os primeiros 8 minutos do filme é dedicado a nos apresentar a família da protagonista, a Fei Fei. É uma família cheia de carinho e cultura. A mãe é muito sonhadora, carinhosa, e tem uma crença muito forte em Chang'e, a deusa da lua. O pai já é mais pé firme no chão, mais prático e científico. Só que também tem fé na Chang'e, porque se a patroa acredita, ele vai acreditar também. Os dois formam um casal bem apaixonado e que se dão muito bem. A filha do casal, nossa protagonista, Fei Fei, também é extremamente apaixonada pela Chang'e e sempre pede pra sua mãe contar essa história várias vezes. Inclusive, a Fei Fei acaba desenvolvendo um fascínio pela lua durante a sua vida por causa dessa lenda. Me conta sobre a Chang'e. De novo? De novo. Eu amo ouvir sobre a deusa da lua. Essa família, além de ter muita fé, também tem a tradição de fazer deliciosos bolinhos da lua, recheados com sementes de melão. E faz muito sucesso na região. A Fei Fei, quando criança, já aprendeu a fazer essa receita, como parte da tradição da sua família. Tudo parece estar indo bem com o Festival da Lua se aproximando, que é a data comemorativa preferida da mãe da Fei Fei. Contudo, apesar da alegria e de querer ir ao festival, a mãe estava adoecendo gravemente. E antes de conseguir aproveitar o seu dia preferido, sem nenhum aviso e sem nenhuma piedade, tomamos um banho de água fria com a morte dela. Malditos ninjas cortadores de cebola! E é aqui que realmente começa uma história sobre luto. Depois desse sofrimento, a gente dá um pulo no tempo pra fase em que a Fei Fei tá na sua pré-adolescência. E lembrando que todo mundo já foi ou vai ser pré-adolescente, hein? Nada de julgamentos. A Fei Fei aparece com um corte de cabelo bem diferente e desarrumado. Fora que a atmosfera nessa parte do filme é totalmente cinzenta e triste, pra nos passar um pouco da dor que a Fei Fei sente, mesmo depois de tantos anos. Então, 4 anos depois, a família de Fei Fei ainda tem grande sucesso com seus bolinhos. A Fei Fei trabalha levando caixas com vários bolinhos de bicicleta para as pessoas que moram longe. Aí, depois de um dia de bufunfa de venda de bolinhos, a Fei Fei volta para casa. E nesse momento, temos o sinal da primeira fase do luto, a negação. Quando ela se depara com seu pai fazendo os bolinhos da lua com jujubas ao invés de sementes de melão, mudando a receita da sua mãe. A Fei Fei nega isso logo de cara. Nesse ponto, já conseguimos entender que o pai da Fei Fei consegue seguir em frente, mas a Fei Fei não. Só o fato dele trocar um ingrediente já é algo que afeta ela de uma forma bem negativa. Quando ela confronta ele sobre isso, o pai dela diz que gostaria de colocar jujubas para homenagear a visita que eles teriam naquela noite, que, no caso, seria a senhorita Zong, a nova namorada do pai. A Fei Fei fica desolada com aquela situação e evita a senhorita Zong. E aí chega o melhor personagem dessa história, pelo menos pra mim, o Qin. O Qin é o filho da senhorita Zong. Ele é uma criança energética, otimista e sonhadora. Ele acredita com toda a força que ele consegue atravessar qualquer barreira. Ele é tão precioso que quando a Fei Fei disse que ele era super irritante, ele levou aquilo como um super poder mesmo. O Qin é aquele personagem que nos deixa com o coração quentinho. E também é um alívio cômico no meio de tanta tristeza. Mas a Fei Fei não quer aceitar o Qin tanto quanto ela não quer aceitar a senhorita Zong. Então acaba tratando ele com rispidez. Na verdade, ela trata tudo que tá mudando com essa negação, como se ela não pudesse aceitar. Seu pai até tenta conversar com ela, mas eles são interrompidos pelos parentes que chegam pra uma reunião em família. Inclusive, tem esse senhorzinho que faz os comentários filosóficos sobre caranguejos peludos. Eu gosto muito desse senhorzinho. Caranguejo peludo invade águas locais, danificando redes de pesca e espécies nativas. Então, a família se reúne para o jantar do Festival da Lua e começam a falar sobre a deusa Chang'e. Cada um tem uma visão sobre essa lenda. Eu vou dar uma pequena resumida da versão da Fei Fei. Chang'e e Hou Yi eram um casal apaixonado. Hou Yi era um arqueiro muito habilidoso
E por conta dessa habilidade, ele recebeu 2 pílulas da imortalidade, uma pra ele e uma pra sua esposa. Porém, em uma noite, eles foram saqueados por ladrões, e a Chang'e colocou as 2 pílulas na boca na intenção de esconder elas, mas acabou engolindo elas sem querer, se tornando imortal e subindo pra lua sozinha, deixando seu grande amor pra trás. Seu único companheiro agora era o coelho de Jade. E vejam só, a Fei Fei também tem uma coelhinha chamada Pulinho. É fofo como a maior ídola da Fei Fei tenha tanto em comum com ela. E agora a gente vai entrar na fase da raiva no luto. A Fei Fei fica pistola quando dizem que a Chang'e tomou as 2 pílulas porque quis e que aquilo era só um mito bobo. Aí ela derruba comida em todo mundo. Não é um mito bobo, é real. A Chang'e existe. Fei Fei! Quando ela afirma pro seu pai que a Chang'e espera pelo seu grande amor até hoje e ele não corresponde, ela se isola com raiva, afirmando que é a única que não esqueceu da Chang'e, do verdadeiro amor e da sua mãe. Ela também não aceita que o pai quer se casar de novo e acredita que ele só vai se casar porque esqueceu o que é amor de verdade, o que é o amor eterno. Pra mim, essa é uma visão errada sobre o amor, porque o amor jamais seria uma corrente e sim uma chave pra liberdade. A crença da Fei Fei que a Chang'e espera seu grande amor por toda a eternidade faz ela acreditar que deveria ser assim pros seus pais também. Ou seja, pelo que eu entendi, o pai dela deveria permanecer sozinho, porque o seu único grande amor foi a sua mãe. Mas sabemos que não é simples assim, porque algumas pessoas só querem seguir em frente. A Fei Fei se lamenta olhando pra lua e começa a entrar na fase da barganha. Então, ela bola um plano de construir um foguete e ir até a lua pra provar pro seu pai que a Chang'e existe. Eu vou pra lua, eu já decidi. Com um foguete que eu vou construir, eu sei que... Ela esquece de tudo que tá acontecendo na volta. Inclusive, ela ignora o fato de que a senhorita Zong e o Qin já estão incluídos na família. O objetivo dela se torna uma obsessão. Na cabeça dela, se ela provar pro pai dela que a Chang'e existe, ele vai lembrar da mãe dela como se tivesse esquecido e tudo vai voltar a ser como antes. Ele vai se separar da senhorita Zong e tudo vai voltar como antes. E pasmem, ela realmente consegue não fazer o seu pai separar da senhorita Zong, mas ela consegue fazer um foguete! Uma menina de 12 anos constrói um foguete! Impressionante, Fei Fei. Não é à toa que você é a primeira da classe, hein? Bens a Deus. Se fosse ela que tivesse construído aquele submarino, tudo daria certo. Só que no meio da decolagem, o foguete acaba caindo por conta do peso extra. Que peso extra? O melhor personagem do filme, Qin! E seu sapinho Frog! Mas aí, antes que eles se espatifassem no chão, uma luz surge e leva eles pra cima. É nessa hora que os fanfiqueiros da conspiração começam a falar que na verdade eles foram de arrasta para cima. E tudo isso não passa de um delírio. Sai daqui, fanfiqueiro, deixa a gente sonhar! Então eles são resgatados por uma espécie de leões alados espaciais muito maneiros e são levados pra cidade de Lunária, que é bem mais colorida e mágica do que poderíamos imaginar. Aí eles são recebidos por bolinhos da lua falantes bem simpáticos e pela bela, espetaculária e luminária Chang'e! Ela é bem diferente das lendas, se mostrando mais como uma diva do pop um pouco egoísta. Bem diva mesmo, por isso eu amo ela. A parte interessante é que a Chang'e também tá na fase da barganha, assim como a Fei Fei. É só ver como ela ignora tudo que a Fei Fei tenta dizer a ela, porque ela só pensa em um tal presente. Eu construí Ela tá falando, mas não é nada sobre o presente. De acordo com ela, esse presente traria o Rui de volta e finalmente ela poderia ser feliz. Ela também coloca o seu companheiro, o Coelho de Jade, sob pressão o tempo todo, porque ele precisa criar uma poção pra completar a passagem de Rui para o mundo imortal. O coitado fica uma pilha de nervo, porque não faz ideia de como fazer essa poção dar certo. Mas aí, a Chang'e faz um trato com a Fei Fei. Se ela trouxesse o presente pra ela, ela entregaria uma foto que provaria que Chang'e existe para o seu pai. Ela quer fotos. Todo mundo quer fotos. Então a Fei Fei dá o pé na tábua e vai procurar o presente, sem nem pensar 2 vezes. E o Qin, todo fofo, diz que quer ajudar ela. E aí ela dá uma de pré-adolescente revoltada e diz que o Qin nunca vai ser o irmão dela, e aí eles se separam. A Fei Fei dá uma bola fora, mas não vamos esquecer que todo mundo já foi pré-adolescente revoltado, ou vai ser. Aí a Fei Fei sobe na garupa de uma moto com algumas galinhas pra procurar o presente. E o Qin, mesmo magoado, tá disposto a conquistar a sua irmã e decide pegar a foto sozinho, ou melhor, com a Pulinha. O Qin é literalmente a melhor pessoa desse filme, ele merece o mundo. Aí ele entra numa sala de interrogatório, que na verdade é um jogo de ping-pong, e tem um jogo épico contra a deusa da
da lua e sai vitorioso. Segundo o que eles prometeram, a Chang'e devia dar a foto pra ele caso ele ganhasse, mas como uma má perdedora, ela só não aceita e prende o Tim sozinho dentro da sala de interrogatório. Ninguém vai embora enquanto eu não achar o meu presente. Enquanto isso, a Fei Fei continua sua busca pelo presente e encontra o Gobi, um lunariano que trabalhava pra Chang'e, só que foi expulso porque cantou uma música pra ela. O Gobi, assim como o Tim, é um solzinho no meio da escuridão, um personagem maravilhoso. E ele decide ajudar a Fei Fei a procurar o presente, mesmo contra a vontade dela. Fei Fei acha que a boneca que sua mãe havia lhe dado era o presente que a deusa procurava. Mas antes que ela pudesse levar a boneca, as galinhas roubam dela e vão pra Lunária de motoca, deixando ela pra trás. Então a Fei Fei e o Gobi seguem sozinhos. Eles pegam carona em cima de um sapo gigante pra alcançar as galinhas. E lá o Gobi conta do porquê que ele foi expulso de Lunária e diz que a Chang'e era graciosa, bondosa e gentil, mas tudo mudou quando Houi morreu. Quando você perde a pessoa que mais ama no mundo, Isso te muda. Então, a Fei Fei pede para que o Gobi cantasse a música que o fez ser expulso. A música falava sobre como a vida e as mudanças podem doer, mas que tudo passa se crescermos e seguirmos em frente. Só de pensar que ele foi expulso por dizer essas coisas pra Chang'e mostra como a dor dela é tão profunda que fez ela rejeitar qualquer tipo de ajuda. Mas, continuando, acontece uma cena de perseguição e a Fei Fei tenta pegar a boneca de volta, mas infelizmente, no meio da bagunça, ela se choca contra um anel lunar e é destruída. Então, a Fei Fei se encontra sem esperança e começa a lamentar de novo em como o pai dela se casar era horrível e que ela não gostava nem da senhorita Zong nem do Tim. Mas no fundo, ela usou as coisas que o Tim ensinou pra ela pra seguir a sua aventura até ali. Foi o Tim que ensinou ela a pular sapos e foi ele quem deu a ideia dela se pendurar como um morcego pra não cair. Então, o Gobi diz pra ela dar um tempo ao tempo, porque quem sabe ela mudaria de ideia. Aí, enquanto ela comia o bolinho que a senhorita Zong deu pra ela encontrou a metade do amuleto de Chang'e. Não sabemos como ele foi para lá, mas eu tenho a minha teoria. Provavelmente a senhorita Zong colocou aquela relíquia de família no bolinho pra agradar a Fei Fei de alguma forma, já que ela sabia que ela adorava a Chang'e. De acordo com a minha mãe, eu devo ser parente do Houi. Ela tem certeza de que aquele é o presente e corre pra entregar ele. Quando ela entrega o presente pra Chang'e, ela finalmente poderia ter o seu único e verdadeiro amor de volta. Ao menos era isso que ela pensava. De fato, eles se encontraram, mas já era tarde. O Houi morreu na Terra, então aquele não era mais o seu lugar. Então ele se despede de Chang'e e dessa vez pra sempre. E então entramos no mais difícil estágio do luto: a depressão. Depois de perder o seu amor pela segunda vez, a Chang'e perde sua luz e a escuridão domina toda a Lunária. Ela se isola na Câmara da Extraordinária Tristeza. Todos ficam fora da câmara sem conseguir entrar, mas Fei Fei, ao tentar entrar pra ajudar, atravessa com facilidade. Isso porque a sua dor é tão profunda quanto a de Chang'e. Aí a Fei Fei se aproxima, mas se depara com a lembrança da sua mãe a deixando. De quebra, também mostra que a Fei Fei tem o cabelo daquele jeito porque ela mesma cortou como um símbolo da sua dor. E no fim, ela também se rende totalmente pra tristeza. Essa é a parte mais triste do filme, então já se prepara. A Chang'e se solidariza com a Fei Fei e vai até ela, dizendo que aquele não era o seu lugar e que se ela ficasse ali, seria triste e solitária pra sempre, assim como ela. Mas Fei Fei diz algo doloroso. o meu lugar é aqui, sim. A Fei Fei é apenas uma criança e já sente a dor na sua forma mais intensa. Então, Chang'e começa a consolar a Fei Fei com muito pesar, porque ela sabe que aquelas palavras também são pra ela. Ela diz que Fei Fei deve seguir em frente e canta uma canção sobre toda a vida que a espera se ela abrir o seu coração e deixar o amor entrar. Só um jeito de acalmar a dor, se abrir para o amor. E bem nessa hora, o Tim quebra a barreira da tristeza, porque só quer ver a sua irmã feliz. E pela primeira vez, a Fei Fei aceita ele com um abraço. E esse é o último passo do luto, a aceitação. Ainda sou um mala sem alça. É, mas é o meu mala sem alça. Tá, podemos ir embora. Sim. Mas antes de voltar pra casa, a Fei Fei também acolheu a Chang'e. Só que a Chang'e diz que é muito tarde pra ela. Só que a Fei Fei não desiste e canta um trecho da mesma música que o Gobi cantou pra ela no passado. Só que dessa vez, ela aceita. Aí o Gobi e todos os lunarianos dão um abraço na Chang'e, assim como o Tim fez com a Fei Fei. Assim, Chang'e entendeu que o amor que ela buscava tava sempre ali. E mesmo que alguém que se ama parte, o seu espírito permanece perto pra sempre. E assim o filme se encerra com um quentinho
quentinho no coração. Um filme que passa por uma das fases mais difíceis das nossas vidas e encerra com uma promessa de esperança, carinho e uma vida inteira de amor pela frente. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do seu apoio com um likezinho e compartilhe nossa comunidade para outras pessoas. Por hoje é só, meus bolinhos da lua. Beijinhos da Amy!